Estamos gravando. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um TQCBR. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, deixa eu fazer alguns anúncios, né? Lembrando que o seminário está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no YouTube, no canal do TQCBR, que eu vou colocar no chat em breve. As perguntas podem ser colocadas no chat, conforme eu for lendo, eu vou interrompendo o Oxman e passando as perguntas para ele, né? Ele não tem acesso ao chat, então eu vou interromper e vou passar no momento apropriado. Vou lembrar também que o TQCBR surgiu, na verdade, né, de uma ideia anterior, que é o GraveBR, né, promovido pelo Antônio, e né, o link também vai estar aí no chat, o Antônio já está colocando, então ele deve colocar esse também. E peço também que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação, para que a gente tenha maior fluxo, né, de apresentação. Bom, hoje a gente está recebendo o professor Luiz Esteban Oxman, da UF. O Oxman fez graduação, né, o mestrado e o doutorado na UBA, Universidade de Buenos Aires. Ele tem pós-docs, né, também na UBA, na UFRJ, em Cambridge. Ele também trabalhou como professor na PUC-Rio e na UERJ. Ele é professor da UF desde 2003, né, e trabalha primordialmente com teoria quântica de campos aplicada a matéria condensada também. E hoje ele vai falar de uma linha, né, um pouco mais específica da teoria quântica de campos, que está associada ao confinamento. Na verdade, a aplicação, né, o uso de defeitos topológicos, vórtices, no problema do confinamento de quarks e gluons. Então, eu agradeço imensamente a disposição do professor Oxman de estar aqui para falar um pouquinho da pesquisa dele para a gente, e eu passo a palavra para ele agora. Muito bom. Bom, muitíssimo obrigado, Rodrigo, pelo convite, a todo o pessoal que organiza o TQCBR. E perfeito, então vamos começar. Só deixem ver que horas são 11h08. Né? Então, ótimo. Então, um pouquinho isso que falou Rodrigo, digamos, eu vou discutir um pouco esse caminho, que é bem complicado, que vai até confinamento, começando, no de primeiro, bom, em princípio de primeiros princípios, só que não de forma tão controlada, digamos, vai ser mais parecido à matéria condensada, né? Quando a gente vai tentando colocar argumentos de simetria e tentar determinar quais são os graus de liberdade relevantes do problema, né? Então, basicamente, a ideia, digamos, do que quero apresentar é tentar mostrar para vocês um possível caminho que é bastante plausível, que vai desde as flutuações do vácuo da tríade Yang-Mills pura, até obter confinamento. Ou seja, como que a gente chega a um tubo de fluxo quando a gente coloca um par quark-antiquark, no vácuo de Yang-Mills. Estes quarks antiquarks são pesados, então são fontes externas. Y, digamos, de alguna forma, a partir de ese mar violento de flutuaciones, es aquí aquí está mostrando un corte do espaço-tempo a un dado tempo fixo, ¿no? Entonces tenemos o espaço tridimensional, y eso es una típica distribución de densidade de ação para uma configuração relevante para calcular médias via Monte Carlo, né, na rede. Então, e vocês já vejam, bom, é interessante, tem uma estrutura bastante chamativa, digamos, a distribuição de ação tem esses lamps de tipo, chamam lamps de lava, né? Então, aí acaba tendo essa distribuição, digamos, muito especial, e de alguma forma, esse mundo violento tem que, digamos, a gente sabe que dá lugar a um mar calmo, e esse mar calmo é, basicamente, esse tubo de fluxo, que é uma coisa bem suave, bem tranquila, né? E não somente, então, tem um potencial linear entre um quark e antiquark, tem uma corda. Essa corda, na verdade, é um tubo de fluxo cromomagnético, cromoelétrico,
E aqui vocês têm uma distribuição transversa e ele tem flutuações transversas também, né? Então, a pergunta é, bom, como que a gente poderia começar com a tríade de Yamis pura? Se a gente escreve a Lagrangiana, que depende dos campos de calibre a mim, digamos, se aí a gente tem uma integral funcional, começamos a pensar em funções de Green, como a gente está acostumado a fazer de primeiros princípios, e eu não consigo imaginar como, na hora de calcular um observável, aqueles primeiros princípios que a gente está acostumado, nos vai levar à criação, à formação de um objeto que tem uma identidade per se, né? Que tem, digamos, um bicho físico que flutua quanticamente, tem essas flutuações transversas e essa distribuição para os campos transversos, né? Então, é claro, digamos, a linguagem de propagadores é fundamental para saber que coisas se propagam. Então, na hora de discutir de primeiros princípios, ou a questão de quais são os estados assintóticos, claro que é importante ir para o propagador, especialmente quando a gente fala do confinamento dos gluons, né, que é a parte dinâmica. Agora, é que eu vou falar mais do confinamento de quarks, e em algum momento mais para o final eu vou falar que o que seria confinamento de gluons no cenário que estou discutindo agora, que estou propondo, sim? Então, perfeito, esse é mais ou menos um pequeno panorama, e a ideia é que a gente quer sair mais ou menos, claro, não de maneira controlada, mas com argumentos plausíveis que vão desde as flutuações violentas até o tubo de fluxo. E como estou dizendo, eu não sei como fazer, não imagino nenhum cenário, não conheço nenhuma teoria, nenhum modelo de brinquedo, nada que a partir do mundo das ondas planas, por exemplo, me leve a um tubo de fluxo. Eu sei mais como essas coisas podem acontecer na matéria condensada, por exemplo. Digamos, a gente tem condensados de pares de Cooper e isso leva a um modelo de Ginzburg-Landau, e esse modelo de Ginzburg-Landau tem fluxos quantizados de campo magnético, etc., etc. Então, a ideia, digamos, vai ser, então, não subir, como a gente está acostumado en teoría cuántica de campos a través de un mundo bastante controlado dentro de todo, digamos, con esas ideas tipo Schwinger-Dyson, que aún, digamos, digo controlado desde el punto de vista de cómo escribir, cuál lenguaje que a gente vai utilizar. Claro que cada uno de esos aspectos, Schwinger-Dyson, Gribov, tiene un monte de nuances que son complicadísimas, ¿no? Y justamente en esos detalles, digamos, en esas questões, digamos, de limitaciones que aparecen, que aparecen certos indicativos da física do confinamento. Mas aqui a ideia é tentar capturar um cavalo redondo, ou vários cavalos redondos que vão fazer essa transição do mundo das flutuações violentas para esse mar calmo ou tubo de fluxo, que é o confinamento de quarks, né? Um potencial linear entre um quark e antiquark, mas não somente isso, temos uma corda que flutua transversalmente, que dá lugar a correções quânticas, que se chama termos de Luger, que eu vou comentar daqui a pouquinho, e não somente uma corda flutuando, mas também uma distribuição transversa bem suave para os campos, né? Então, a ideia vai ser subir justamente identificando quais são as variáveis essa coisa que estamos vendo aqui, as típicas flutuações. Será que tipicamente são a melhor forma de escrever isso? São um monte de ondas planas ou será que são outra coisa? Eu creo que isso já a gente sabe há um certo tempo que na hora de discutir loops de Wilson, tem certas variáveis, certos campos que têm que ser integrados, que acho que a melhor forma de capturar esses campos não é através de ondas planas, que representa tipicamente um sistema livre. As ondas planas são ótimas para a teoria, quando a gente apaga as interações, aí funciona muito bem, no regime perturbativo, né? Então, a ideia vai ser subir, tentando identificar quais são essas flutuações, que tipo de características elas têm, e isso vai ser, claro, através de que o pessoal que trabalha na rede nessa área vai dizer que são essas típicas flutuações. Claro que tem outro pessoal que trabalha na rede que pega Yamis pura, faz Monte Carlo e obtém estes objetos aqui, né? O tubo de fluxo confinante em diferentes situações, diferentes representações dos quarks. Agora tem outro pessoal na rede que tenta identificar ensambles, digamos, detectar ensambles. Eu vou discutir que tipo de ensambles são detectados historicamente. Uma vez que a gente tem esses ensambles aí que eu vou querer tentar modelar, claro que tem uma incerteza em relação a qual tipo de ensamble que aparece, e na modelagem dos ensambles é que vou conseguir talvez dar algum guia para, olhar melhor quais são os ensambles que realmente aparecem no vácuo de Yang-Mills, né? Através desse caminho daqui.
Então, vou pegar aqueles ensembles e vou querer mostrar para vocês como derivar um modelo efetivo, que vai ser bem, bastante hand-waving, mas bastante guiado pela física. E uma vez que a gente tiver o modelo efetivo com Sorge, a gente vai descer a montanha e fazer contato calculando sólidos topológicos nesse modelo efetivo, que se a gente tem Sorge, vai ser um modelo que vai ter todas as escalas de massa, portanto, vai envolver um ponto Cela e não vai envolver flutuações violentas, e se a gente tem aquela sorte de não ter flutuações violentas nesta descida, basicamente vai ser todo dominado por um ponto Cela e as correções sobre aquele ponto Cela. Por favor, se vocês têm alguma dúvida ou comentários, são super bem-vindos, porque, bom, aí começa a costurar bem as ideias, aí vai ficar bem legal, sim? Então, bom, aqui a maioria de vocês já conhece muito bem, digamos, o parâmetro de ordem. Um dos parâmetros de ordem em Yamis pura, é um loop de Wilson, que basicamente você calcula uma holonomia, sobre um caminho fechado. Esse aqui é um loop de Quarks, e o que está mais ou menos representando isso aqui é que nesse tempo euclidiano que está aqui não tem nada. Aqui chega um instante, um certo tempo que é criado um par quark-antiquark, e vocês vão passando o tempo aqui nessas linhas horizontais, esse quark-antiquark se propagam de forma estática, porque aqui é um retângulo, e chega aqui um certo tempo que eles se aniquilam e aqui já não tem nada. Então, de alguma forma, este loop de Wilson, que se escreve em termos de uma holonomia, e que depende da representação dos quarks, porque aqui a gente pode ir mudando se esses quarks são os quarks fundamentais, como são os quarks da natureza, ou já que estamos bom, já que o pessoal que faz estas coisas está no computador, digamos, aí dá para trocar a representação dos quarks e explorar o que acontece com esse observável para diferentes representações, e através de toda aquela informação ter ou seja, um conjunto de informação bastante ampla para poder ir cercando essa discussão de quais são as variáveis relevantes, os graus de liberdade relevantes para esse problema. Então, perfeito, isso que se calcula na rede, e bom, se vocês têm que de alguma forma se estabelece aquele tubo de fluxo, então este efeito vai depender de uma ação que tem a ver com um potencial vezes o tempo, e o potencial, se se forma um tubo de fluxo, o potencial vai ser linear com a distância, então se vai formar uma ação que tipicamente vai ir como essa distância vezes o tempo, que a energia potencial vezes o tempo. Então, aqui surgiria uma lei da área. Então, basicamente, isso que faz o pessoal na rede, através de ver se tem uma lei da área e quais as propriedades daquela lei da área, qual é a tensão associada com essa corda, se tiver, você obtém informação para a interação entre quark e antiquark em diferentes representações. Então, bom, agora, o que acontece? Quais são as informações que a gente tem do pessoal que vai, simula Monte Carlo, e bom, Monte Carlo diz que tem confinamento, mas se você vai trocando a representação dos quarks, aparecem coisas interessantes. E essas coisas interessantes são bastante limpas, comportamentos limpos, e como sempre, a gente tem que olhar para esses comportamentos limpos para tentar ver algum mecanismo, como acontece em sistemas complicadíssimos, como efeito Hall fracionário. Aí chama atenção, se tem frações, bom, aí tem que ter alguma física muito específica, um cavalo redondo muito específico que vai ter que capturar aquelas frações no efeito Hall fracionário. E a gente já sabe que é a função de onda de Laflin, por exemplo. Então, um pouquinho a ideia desse caminho é olhar para essas coisas. Digamos, que coisas aparecem, que sinais limpos e muito específicos surgem, e acontece que, de fato, surgem sinais que têm a ver com frações também. Então, vamos olhar para esses sinais. Uma das questões importantíssimas é a seguinte, digamos, se vocês consideram um loop de Wilson muito grande, essa distância aqui grande entre quark e antiquark, claro que para esta distância pequena tem efeitos tipo coulombiano, mas se vocês querem ver confinamento, esta distância tem que ir aumentando, e chega um ponto, que vocês vão ter uma lei da área que se observa, e acontece que essa lei da área está associada com uma tensão, ou seja, um potencial linear e uma tensão que depende de K. E que seria K? K seria a analidade da representação na qual se encontra aqueles quarks. E que quer dizer analidade? Quer dizer um numerinho inteiro que caracteriza como o centro do grupo SUN
é representado na representação dos quarks. Ou seja, o centro de um grupo está formado por um grupo que está formado por todos aqueles elementos que comutam com todos os outros, digamos, com todo o mundo. No caso de CUN, o centro de grupo é proporcional à identidade. A identidade, obviamente, comuta com todo o mundo, e como estamos em SUN, as possíveis fases são L de 2π sobre N, ou potências, né? Que vão estar associadas em um grupo discreto, o centro do grupo. Agora, se vocês colocam quarks em uma certa representação D, esse centro vai ser realizado de que forma? A identidade vai ir parar, a identidade esta que está aqui é dn por n, ela vai parar em uma certa identidade de D por D, e esta fase que está aqui fracionária se vai a ser representada como uma certa potência K. No caso da representação fundamental, K vale igual a 1. No caso da representação da junta, K vale 0. E depois tem outras montas de representações intermediárias que têm uma certa analidade. E acontece que a tensão depende daquela analidade, e em particular tem dois candidatos para a lei de analidade, não somente analidade, mas tem uma lei que bem poderia ser esta lei tipo Casimir, né? Para como que depende a tensão assintótica da corda em função da analidade K, e também está dentro das discussões uma lei tipo seno. Em 3 dimensões essa discussão não existe, digamos, o pessoal, o grupo tipo Tepper, né? Aí já determinaram que de fato não tem essas duas variantes, com certeza essa é realizada, a Casimir. Isso aqui por uma questão de incertezas na rede ainda não estão conseguindo, não conseguiram distinguir entre essas duas, né? Mas são bastante parecidas essas leis, na verdade. Então, isso que tem que ser explicado por qualquer, digamos, tentativa de entender confinamento de quarks. Então, isso que a gente gostaria de explicar. E obviamente, também a gente gostaria de explicar que esses potenciais é muito bem conhecido desde há muito tempo. Eu coloquei uma referência recente, mas isso tem simulações há um tempão que se sabe muito bem que aquele potencial linear recebe correções subdominantes, e o coeficiente daquela correção 1 sobre R não tem nada a ver com a correção tipo Coulomb a curtas distâncias. É uma correção 1 sobre R que tem um coeficiente universal que o pessoal fez simulações com Tepper e Atenodorov até n menor ou igual que 12, K diferente de 0, e surge este efeito que basicamente este coeficiente surge de fazer um cálculo tipo energia de Casimir para qual é a contribuição das flutuações transversas de uma corda com extremos fixos nos quarks em dimensão do espaço-tempo D. Então, este numerinho π de menos 2 sobre 24 sai de fazer uma continha que a gente poderia fazer um curso de teoria quântica de campos, que surge aquele fator, e esse fator, o pessoal faz simulações na rede e surge, de fato, esse fator é muito bem determinado também. Então, vamos a avançar. Eso que también tenemos que explicar, cómo puede aparecer no simplemente un potencial lineal, mas aquela corda flutuando. Entonces, en relación a qué tipo de, cuáles son aquellas variables que están, que tenemos, aquellas flutuaciones no vácuo de Yang-Mills, nada mejor do que ver este tipo de animación, el grupo de Adelaide, que tenemos aquí. Esperemos que no seja muito devagar esta animación. Deixem ver. Aqui temos o seguinte, aqui estamos, não dá para ver animação, mas dá para ver pelo menos um quadro. Aqui estou congelando, aqui temos um cálculo na rede, a temperatura é menor que a temperatura crítica, de confinamento ou desconfinamento, para SU3, portanto, estamos aqui a temperatura baixa, então estamos na fase confinante. O que temos aqui é um corte a um dado tempo euclidiano da rede, e por cada ponto deste espaço tridimensional está passando um segmento ao longo do eixo temporal com condições periódicas, porque é um cálculo de temperatura finita. Então, como tem condições periódicas, esse segmento acaba sendo como uma circunferência na direção temporal, e a gente, quando vai mudando de ponto da rede, na parte espacial, temos diferentes circunferências que passam por aí, e para cada um desses segmentos se calcula uma linha de Polyakov, que é algo parecido ao loop de Wilson, também um parâmetro de ordem que pode ser utilizado. Está associado com um cálculo, bom, esse pessoal que já ouviu falar de holonomia, é uma holonomia que se calcula para a média de uma holonomia que está sendo calculada.
sobre o grupo, né? Então, e o que acontece com essas diferentes cores está dizendo se aquela holonomia se encontra perto de 1, perto de E a la 2pi sobre 3, que é um dos elementos de centro do grupo, também um dos elementos do centro do grupo para SU3, né? Ou se está perto de E a la menos I2pi sobre 3. Então, cada uma dessas cores vermelhas seria perto de 1. E verde e azul seria E a la 2pi sobre 3 ou E a la menos I2pi sobre 3. A gente vê que na fase confinante, todas aquelas holonomias, aqueles loops de Polyakov, están dando una distribución de cores bastante uniforme, entonces todas esas frases están apareciendo. Tanto 1 como el I2pi sobre 3, como el menos I2pi sobre 3. Ahora voy a avanzar ya para temperatura acima da crítica. Ustedes vean que está aquí todo vermelho, que digamos, cuando tenga fase desconfinada, todas esas holonomías están ficando perto de 1. Y comienza a asumir aquellas otras que estaban perto de aquella frase de 2pi sobre 3. A temperatura mayor está ficando todo perto de 1. Entonces, a moral de esa primera parte aquí es que no va a Yang Mills, independiente, digamos, o pessoal que faz cálculos na rede está diciendo, olha, está acontecendo, ahí tem uma sopa de cosas complicadísima, mas aquela sopa abaixo da temperatura crítica está gostando de cuando vocês calculan holonomías a través de aquella dirección temporal, están apareciendo frases equidistribuidas, ¿no? Y frases que son 2pi sobre 3, o menos 2pi sobre 3, o podría ser 0, ¿no? Entonces, primero que tem que gerar alguna cosa que sea 2pi, digamos, están apareciendo cuando a gente va desde, cuando a gente percorre aquella circunferencia no tempo periódico, comenzamos en alguna fase tipo 0 y no final de la holonomía se genera un 2pi y después acaba siendo sobre 3. Mas si se genera un 2pi es porque a gente está indo en volta de alguna cosa para poder producir alguna variación angular de 2pi. Entonces la pregunta es, ¿en torno de qué cosas estamos indo cuando a gente percorre aquellas holonomías? Aquella monte de flutuações, a gente cuando hace esas holonomías estamos linkando alguna cosa. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de cosas podrían ser linkadas? Si a gente estuviese en un espacio, en un plano, ¿no? Las cosas que pueden ser linkadas en un punto. Que a gente puede linkar y tenemos un concepto de variación en 2pi. Si estamos en 3 dimensiones, a gente puede linkar una curva, cuando a gente percorre una circunferencia. Ahora, en 4 dimensiones, las cosas que pueden ser linkadas, o sea, aquí es una curva fechada, no es un loop. En 4 dimensiones, o que puede ser linkado por un loop de Polyakov sería, ¿no? Es una superficie fechada. Entonces, de alguna forma, no regime confinante de Yang Mills para SU3, entonces tenemos abajo de la temperatura crítica, tenemos aparentemente un monte de superficies que pueden ser linkadas y cuando ellas son linkadas, surgen aquellas fases que estaba comentando antes. Aquí lo que estoy mostrando básicamente es una rotación en 4 dimensiones que de hecho varía en plano horizontal, por tanto esta parte que está horizontal es la misma que está aquí, y este ponchiño y aquel ponchiño que está cortando ese hiperespacio que estoy colocando aquí, y después nos movimentamos ese ponchiño, estamos haciendo para la dirección temporal, porque estoy aquí rodando aquí la dirección temporal para que se note ahora la circunferencia con condiciones periódicas aquí y aquí. Y claro que a gente perde a superficie, estamos en otro corte. Entonces, la pregunta es, ¿será que un monte de superficies va a dar cuenta de reproducir aquella propiedad de analidad que estaba discutiendo? Bueno, acontece que ya há mucho tiempo que ven siendo discutido, y desde comenzó todo con Toft, con Cornwell, Petkova, Nielsen, Olsen, todo ese pessoal comenzó con ese tipo de idea que vórtices de centro, que son superficies de mundo fechadas, en 4 dimensiones, podrían ser los grados de libertad relevantes para entender confinamiento. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿qué sería un vórtice de centro? Es algún tipo de configuración que tiene no es una cosa suave, es una variable, básicamente, de integración, onde a ação está distribuída muy perto de una superficie de mundo, ¿eh? Esa superficie de mundo representa a propagación, a criación aquí en ese tiempo de una corda fechada, ella se propaga y después aquí se aniquila, ¿eh? Y aquí estoy mostrando en ese corte, estoy mostrando 2 ponchiños ahora para el loop de Wilson. Antes tenía un loop de Polyakov, entonces tiene un único ponchiño aquí que después se fechaban en la dirección temporal. Aquí ya estoy queriendo representar que estoy calculando no el loop de Polyakov, más un loop de Wilson, por tanto, él va y después volta. Y para ver eso mejor, nada mejor do que rodar, manteniendo ese plano horizontal fixo,
e aqui a gente está vendo aquele ir e voltar, né? O loop de Wilson, né? E está, temos uma superfície que é aqui que está linkando aquele loop de Wilson. Ver que está linkando es difícil de ver, por eso estoy haciendo esos diferentes cortes aquí para ver ese concepto de linkar. Y acontece que cuando ustedes escriben ISO, esas variables son parecidas a transformaciones de calibre, mas obviamente no son transformaciones de calibre. Si fuesen transformaciones de calibre, o loop de Wilson daría 1 sobre aquellas variables. Ellas son objetos singulares en principio que capturan bastante bien a física, y cuando se calcula el loop de Wilson acaba dando básicamente un elemento de centro, o loop de Wilson, y ese elemento de centro depende da representação de como se realiza o centro do grupo na representação dos quarks que estamos calculando aqui esse loop de Wilson. E isso está elevado a uma potência que é o linking number entre a superfície da linha do universo, da superfície do universo do vórtice de centro e o loop de Wilson. Então, é claro que esses objetos estão capturando, são pura enalidade, digamos. Então, é de esperar que eles sejam bons para capturar essa propriedade de enalidade assintótica da tensão da corda. Eles são pura enalidade e são os únicos objetos que a gente conhece em Yang-Mills que sejam pura enalidade. Tem outros grupos que historicamente martelaram bastante em que seriam somente uma sopa de monopolos no vácuo de Yang-Mills, mas os monopolos de jeito nenhum podem capturar essa propriedade de enalidade. Então, se a gente tem que pensar em um primeiro cavalo redondo nessa discussão, a gente tem que pensar nesses vórtices de centro. Não? Então, primeiro, digamos, que tipo, digamos, agora, esses vórtices de centro que estarían pipocando no vácuo de Yang-Mills, ¿en qué tipo cómo que les pipocan? ¿De cualquier jeito deberían tener una forma particular de pipocar? Então, o primeiro comentário seria o seguinte: se eles fossem coisas pequenas, aqui estou colocando para simplificar em 3 dimensões que eu consigo desenhar, não ter que desenhar superfícies linkando um loop de Wilson, mas simplesmente líneas de universo de un vórtice de centro en 3 dimensões. Si eles fossem muito pequenos, os efeitos no triviais, no loop de Wilson, acontecem quando isso aqui linka o loop de Wilson, mas o linkar, se eles são pequenos, os objetos que se encontram naquele ensemble de variáveis, eles vão acabar dando um efeito que escala como o perímetro do loop de Wilson. Então, aqui, se tivesse uma situação dessas, bom, o mais provável é que vai surgir uma lei do perímetro, porque esse que está aqui vai contribuir com 1 no loop de Wilson, esse com 1, e esse aqui vai contribuir com E a lei 2π sobre 3, ou E a menos e 2π sobre 3. Né? Então, mas esse efeito não trivial vai escalar sobre como um perímetro. Agora, se esses bichinhos, essas linhas de universo fossem gigantes, elas estivessem percolando, na verdade, o conceito de linkar tem a ver com passar por esta superfície ou não. Digamos, aqui estou olhando um corte bidimensional, então aqui tenho um loop de Wilson que passa por um vórtice de centro que está passando por aqui, e vai lá longe, e depois se volta por infinito, e volta a entrar linkando esse loop de Wilson. Portanto, aqui, o conceito de linkar é bater, quando vocês começam a fazer esses disparos, vão cair aqui dentro dessa superfície. Então, aqui começa a ter essa possibilidade de produzir uma lei da área, se os vórtices de centro estão em uma fase que estão percolando, ou seja, que eles são gigantes. Então, agora a pergunta, o que fala a Reggie quando vocês fazem simulações em Yang-Mills? Isso que estava comentando daquele tipo de grupos, de simulações na Reggie, que tentam pegar as configurações de Monte Carlo e tentar dizer, não, peraí, eu vou ficar olhando para essas configurações e ver se eu consigo ver certas caricaturas e que tipo de caricaturas podem surgir. Esse pessoal, então, tem, digamos, uma vez que você tem uma configuração de Monte Carlo, para fazer médias, né, de qualquer observável, em particular o loop de Wilson, tem certos métodos no qual aquelas variáveis de links que você tem que utilizar na Reggie, né, como variáveis de integração, essas variáveis estão no grupo SUN, mas tem certo procedimento para ficar essas variáveis para ficar com o elemento do centro mais perto desse elemento do grupo. A gente já está sabendo agora que aqui é um elemento do centro, em particular para SUN vai ser E a lei 2π sobre N e potências daquele fatorzinho, né? Então, o pessoal acaba como detectando certa caricatura formada por elementos de centro que se encontram mais próximos da variável de link, uma configuração de elementos de centro.
Essas configurações de elementos de centro nas variáveis de links têm defeitos. E esses defeitos, de fato, o pessoal vê que esses defeitos se encontram distribuídos sobre superfícies fechadas. São defeitos físicos. E que acabam produzindo contribuições no loop de Wilson quando vocês vão calcular uma rede. E claro que o importante é fazer o limite do contínuo. Então, quando o pessoal faz na rede aquele limite do contínuo, as pessoas conseguem ver o que acontece com esse monte de defeitos. E o que se observa é que esse monte de defeitos, de fato, está em uma fase que percola. Então, estamos naquela situação de percolação que estava dizendo que está associado com uma lei da área. Né? Então, está associado com confinamento. Então, esse é um indício muito forte, digamos, para dizer, não, então, a origem do confinamento com as propriedades de generalidade não tem outra possibilidade que não seja um monte de superfícies pipocando, mas superfícies que, na verdade, são infinitas, gigantes e aos montes. Né? E o problema é que eu gostaria de fazer um modelo efetivo desse monte de objetos. Então, mas você pode imaginar que não conheço muitos exemplos onde a gente possa discutir uma matéria efetiva para um monte de superfícies que estão pipocando em qualquer lugar do espaço, com qualquer tamanho, forma, etc. Só que eu vou tentar convencer vocês, se posso, digamos, de que tem uma certa forma de capturar essa física, e agora vou discutir isso, né? Agora, por exemplo, se na rede as pessoas podem dizer, bom, eu vou ficar com aquela caricatura e vou fazer mechas do loop de Wilson com aquela caricatura e comparar com o resultado via Monte Carlo completo. Quando se faz essa comparação para SU2, a comparação é super boa, 97,7 da tensão calculada por Monte Carlo, que dá para descrever com esses ensambles no limite do contínuo, esses ensambles de superfícies que foram extraídos das variáveis de Monte Carlo. Agora, para SU3, já é 62%. Digamos, aqui temos um trabalho de Langfeld que ele fez isso, já não é tão bom essa ideia dessas superfícies, somente essas superfícies pipocando. E, além disso, tem um monte de argumentos que a gente poderia discutir, que dizer que a lei assintótica, se obtém uma lei da área, digamos, com uma certa tensão, mas a lei que vai ter aquela tensão, vocês lembram que eu discuti duas leis, tinha Casimir e Saint-Lô, que são muito parecidas. Na verdade, com esses ensambles, essa lei, nenhuma dessas duas aparece de jeito nenhum. E não somente isso, aquele termo subdominante, que é o termo de Luger, associado não simplesmente a uma lei da área, mas a formação de uma corda que confina, que tem flutuações transversas, esse termo de Luger também não se observa. E, obviamente, não somente isso, também não se observa nenhuma distribuição, nenhum fluxo, não somente não tem corda, mas, obviamente, também não vai ter uma distribuição transversa para essa corda associada com um fluxo cromoelétrico. Então, a questão é que está faltando alguma coisa nessa descrição e a questão que está faltando. Então, aqui, a ideia é isso aqui. Sim. Oxman, posso interromper rapidinho? Tem uma pergunta, sim, estou pergunta no chat. Por supuesto, claro. O Antônio está perguntando como é feita essa detecção dos vórtices no limite do contínuo. Como é feita? A detecção dos vórtices no limite do contínuo. Ou seja, as pessoas calculam a rede e vão chegando naquele limite de scaling que surge a lei da área para o loop de Wilson, ou seja, naquele mesmo limite de scaling que se ve como estão distribuídas aquelas superfícies. Quando você está fora do limite do contínuo, simplesmente é uma teoria da rede, aí você observa qualquer coisa, não se vê nenhuma percolação, mas quando você se aproxima na rede, digamos, no limite no qual surge a lei da área, e você vai observando o que acontece com aquelas caricaturas, se vê que aquelas caricaturas estão percolando, basicamente. Sim? Ok, obrigado. O Antônio... Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Então, aqui só vou comentar, digamos, que, quando a gente está no contínuo, estava comentando aquelas variáveis na rede. Agora, no contínuo, estes vórtices de centro são variáveis tipo transformações de calibre, que não são transformações de calibre, são tipo objetos singulares,
que podrían ser suavizados con un cierto núcleo, eso también puede ser feito, mas en principio son variables que tienen que ser integradas, ¿no? Então, e elas são caracterizadas, esses vórtices de centro, aqui vocês vejam, temos a superfície, que é a superfície do mundo de um vórtice de centro. O vórtice de centro, na verdade, seria esse loop que está aqui, que está evoluindo no tempo, que está sendo criado e aniquilado. Então, a gente quer fazer a teoria de um monte dessas coisas que são criadas e aniquiladas de maneira virtual. E acontece que este vórtice de centro, na hora de caracterizar no contínuo, fica muito claro que você tem que rotular con ciertas cargas, y esas cargas son los pesos da representación fundamental de ese UN. Ou seja, você tem, para esse UN, você tem os geradores de Cartan, TQ, você tem uma subálgebra maximal de operadores que comutam entre eles, né? Você tem uma certa dimensão, que para N vai ser N-1 geradores, e você vai poder diagonalizar eles simultaneamente, y o conjunto de autovalores forman lo que se llaman los pesos de representación fundamental. Y você tem n-1 pesos para esse UN. Y entonces, así como tenemos este tipo de loop con cierto peso, você tem otros loops que tienen otros pesos. Entonces, la verdad, es muy natural que tenga estas configuraciones en las cuales você tem o que se cría, en vez de ser un loop que tiene un único peso, você puede tener una metade de un loop que ven con un cierto peso fundamental, y faz una transición para un otro peso. Y eso va a ser propagando y se aniquila. En esa transición entre dos pesos fundamentales, a carga que tem na junção es una diferencia de pesos fundamentales que a gente sabe que son los pesos de representación adjunta. O sea, estos pontinhos que están na junção son bichos que cargan cargas adjuntas. Y si ustedes ven, aquí a junção está siendo propagada aquí no tempo, entonces como que aquí se cría un par de eso que está aquí con ese que está aquí, se propaga y se aniquila, y eso fica todo solidario con aquella superficie de mundo, no vórtice de centro. Este vórtice de centro se llama no orientado. Él está no orientado en álgebra de Lie, porque el flujo muda de orientación en álgebra de Lie. ¿Tá? Entonces, básicamente, você puede pensar que estos objetos, se llaman también cadeias, está formada por superficies de mundo de vórtices de centro que se juntan sobre loops de monopolos que tienen cargas adjuntas do grupo SUN. Y acontece que esas configuraciones son también observadas na rede. Ou seja, eso pessoal Greenside, né? Faber, Ambior, Get, esse pessoal já também há muito tempo que observou que a maioria dos vórtices de centro que aparecem na rede, quando você vai olhar com a lupa, na verdade tem monte de... estão coladas aquelas linhas de universo de monopolos, aqueles loops de monopolos. Só que acho que, historicamente, por exemplo, se fala, dependendo do pessoal que você fala, não dá muita bola nessa discussão. Por quê? Porque acontece que, se você considera este objeto que está aqui, cuando linka un loop de Wilson, o este objeto que está aquí, estaba ahí, que está aquí, a contribución para el loop de Wilson es el mismo elemento de centro. Entonces, acho que as pessoas históricamente falaram, bom, se dá o mesmo elemento de centro, não vou me preocupar, porque eu vou ter que fazer simplesmente a média dos mesmos elementos de centro, não me incomoda que tenha aqueles monopolos, não me interessa. Mas acontece... bom, aqui lamentavelmente ligaram um motor, espero que não tenha muito barulho de fundo. Está dando para ouvir o que estou falando agora? Tá dando para ouvir sim, Otto. Tá ótimo. Agora acelerou. Bom, enfim. Mas então, pessoal, nunca deu muita importância a que esse setor de monopolos poderia resolver alguma coisa em toda essa discussão de confinamento. Mas acontece que a gente não tem que simplesmente fazer uma média de elementos de centro. Essa média de elementos de centro vai vir com uma medida de integração. E a medida de integração pode ser complicadíssima e pode se preocupar pelos graus de liberdade de monopolos. A gente está super acostumado que tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não toda na vida é observável que a gente vai querer fazer a média. Obviamente, é óbvio, digamos, que é fundamental a medida de integração, né?
Então, um pouquinho que quero comentar agora, quero discutir como, na hora de levar esses graus de liberdade na medida de integração, a gente, todos aqueles problemas que eu comentei do cenário de vórtice de centro, acabam sendo levantados, acabam sendo resolvidos. Então, não é que estou dizendo que essa explicação de confinamento, mas dentro é muito plausível e, na verdade, o cenário de vórtice de centro, em relação ao confinamento de quarks, está muito bem estabelecido por um monte de simulações. Mas claro que tem críticas, vocês pegam o livro de Greenside sobre confinamento e, claro, surge um monte de críticas, mas a maioria daquelas críticas são aquela listinha que coloquei no início, e eu quero tentar discutir como podem ser levantadas essas críticas a essa discussão de ensembles, incluindo uma coisa que é observada, e inclusive propondo que também deveriam ser observadas outras correlações, além daqueles loops de monopolos que estava discutindo aqui, também deveriam ser observadas correlações de três. Aqui vocês têm transições de um vórtice de um peso para outro, né? Então, aqui vocês vão ter três cargas adjuntas, vocês vão ter um bicho formado por três linhas de monopolos que são criadas e aniquiladas com diferentes raízes. Então, isso ainda não foi observado, mas estou querendo levantar essa ideia, digamos, que isso também teria que estar dentro daquelas caricaturas, dentro daquelas configurações. ¿Por qué? Porque de aquí a poquinho vou modelar estas caras junto con aqueles loops que estaba discutindo, junto con aquelas superficies que están coladas sobre todo isso. Então, perfeito. Vamos... primeira observação é a seguinte, recentemente, em 2018, com Hugo, a gente discutiu, por exemplo, como calcular em 3 dimensões agora a média de elementos de centro, que básicamente você tem um elemento de centro e faz uma média sobre um monte de linhas de universo fechadas, porque estamos em 3 dimensões euclidianas, aqui, e se elas linkam o loop de Wilson, você ganha um elemento de centro, e se você não linka, aí não tem efeito nenhum, tem um fator 1. Mas essa média sobre o ensemble, a gente consegue obter uma descrição de grandes distâncias, eu não vou discutir agora como, mas essa média de elementos de centro pode ser representada por uma teoria de campos para um campo complexo B. E as interações entre os vórtices de centro dão lugar à interação quárticas para esse campo B de vórtices, e você tem um termocinético, etc. O loop de Wilson aparece como uma fonte para esta teoria de campos efetiva de longas distâncias. Este parâmetro B quadrado se calcula como menos mi capa, sendo capa associado com a rigidez dos vórtices. Você pode controlar na modelagem que a gente fez qual a rigidez dos vórtices. Capa maior representa vórtices mais flexíveis. E a flexibilidade dos vórtices é uma coisa que é medida na rede. Então, esse é um input fenomenológico que faz sentido. E depois temos um parâmetro mi que tem a ver com a tensão dos vórtices, tal que quando mi é negativo, se privilegiam objetos cada vez mais gigantes. Se mi fosse positivo, a gente teria objetos pequenos. Então, quando mi é negativo, o B quadrado que aparece neste modelo é menos mi por capa. Então, com capa positivo, ou seja, stiffness positivo, e com um mi negativo que privilegia a percolação, justamente fica um B quadrado positivo e a gente tem quebra espontânea de simetria. Então, fica claríssimo que uma fase de vórtices que estão percolando está associada com uma teoria de campos na qual surge um condensado, né, de vórtices. E no condensado, a gente pode discutir a física de baixas energias, as variáveis mais relevantes vão ser dadas pelas flutuações de menor energia, que são os modos de Goldstone, né? Então, justamente aquelas flutuações de fase do campo sobre aquela circunferência de vácuo, nesse caso. Então, e quando você coloca, por exemplo, se você volta para a rede e você coloca aquelas flutuações tipo Goldstone, aparece a discretização daquelas flutuações, é um modelo XY em 3 dimensões, que tem frustração, e a frustração está localizada sobre uma superfície que tem como borda o loop de Wilson. E a gente argumentou, digamos que justamente no regime do contínuo da rede, que se sabe que nesses modelos XY se sabe qual é o ponto crítico, porque o pessoal discute tudo isso para condensação de helio 4, digamos, ou seja, a superfluidez
se entiende básicamente en términos de este modelo, mas aquí no aparece esa frustración. Se sabe que para Helio 4 tenía este punto crítico, y no punto crítico justamente surgen las variables que están asociadas con este modelo XY, que a forma de leer los vórtices que estaban en aquel modelo de campos inicial, los vórtices de centro son vistos como variables de sitios que tenemos en este modelo, que se juntan a través de links que forman caminos fechados. Esa es la forma de ver no modelo discretizado los vórtices de centro. Y justamente, cada vez que esas variables dan lugar a una configuración distribuida sobre un loop que linka o loop de Wilson, pues generan un elemento de centro y ahí comienza a surgir una media. Y en el límite de continuo de la red, justamente se sabe en el libro de Kleiner, por ejemplo, de Stock Market y polímeros, en el libro de Kleiner, vocês van a ver aquí las figurinhas que muestra que no punto crítico, estos bichos que están aquí, estas líneas, se tornan gigantes, se las percolan, que sería como si fuese justamente tensión negativa de aquel modelo continuo que estaba discutiendo en la página anterior. Aparecen, estos bichos son gigantes, y es mejor tener un bicho gigante do que tener muchos pequeños, porque como si tuviese un custo de stiffness, justamente. Entonces recupera a propiedad de stiffness positiva del modelo continuo, y también estas variables de links no gustan de estar esas configuraciones. Aquí tenemos otra configuración que tiene un link común con esa que está aquí. Entonces tiene un efecto de volumen excludente, que justamente ya estaba también, obviamente, modelado en aquel modelo de continuo. Entonces, no continuo da red, claramente se recupera o que a gente ya sabía de la descripción do continuo de un ensamble de vórtices que está percolando. Entonces, en 3 dimensiones, a imagen está bastante clara, digamos. Ahora, nuestro grande objetivo sería decir, bom, ahora quiero hacer eso aquí en 4 dimensiones. O probleminha en 4 dimensiones es que no tenemos loops que están pipocando, mas tenemos superficies, y eso aquí sería una media sobre un monte de superficies fechadas de elementos de centro, y es igual o que está aquí, a gente no sabe cómo escribir ese lado a la derecha, porque aquí tenemos una materia de campos. ¿Por qué? Porque tenemos líneas de universo. Mas si a gente tiene superficies de universo, no va a dar una materia de campos, va a dar algo que también sé cómo escribir eso, mas sería una materia de campos de cordas, string field theory. Mas o que eu quiero tentar, ahora justamente, estamos en un modelo, en una región medio pantanosa, digamos, mas eu quiero llamar la atención sobre un trabajo de 89 de Ray, que es un físico coreano, onde ele faz un modelo de condensado, o sea, él no discute o que sería una cosa de este tipo, de comenzar de algún ensamble de cosas y ir parar aquí. Él simplemente está pensando en alguna cosa que es lo siguiente: apaguen todo eso que está aquí. Él le dice, quiero escribir un material de campos de cordas que represente, que tenga o campo de corda, que en vez de ser B de X, sea B de un loop. A variable aquí, B va a ser un loop. Y que represente un módulo congelado para representar un condensado de loops. Y ese es un condensado abeliano. Entonces, él le consegue escribir esa discusión en la red, y él se pregunta, no módulo de condensado, cuando ustedes congelan o módulo de aquellos campos de cordas, va a ficar somente a parte de las fluctuaciones da fase, que serían tipo modos de Goldstone, só que as fases, en vez de ser cosas que dependen de un campo escalar, como acontece en los condensados de puntos, en estos condensados de loops, a variable que aparece, o campo que aparece para describir ese condensado, es un campo de calibre. Quiere decir que los bosons de Goldstone para un condensado de superficies, de loops, que generan superficies de mundo, na verdade son campos de calibre. Esa es la grande mensaje de ese trabajo. E a grande simplificação que é a seguinte: se vocês têm uma superfície do mundo, ou 2 ou 3, a teoria é complicadíssima. E aqui a ideia é que quanto você tem mais problemas, começa a deixar de ter problemas, digamos. Acho que também acontece a vezes na vida da gente, né? Que se tem um único problema, é um problema, mas se tem um monte de problemas, de repente não é tanto problema assim. Enfim, isso fica aberto à discussão, mas
a questão é que o Rey consegue dizer que no modo no condensado desses loops, isso é descrito por um campo de calibre e ele faz toda essa discussão na rede. Portanto, a teoria para esse campo de calibre é uma ação de Wilson na rede para uma certa variável de link abeliana que mora na rede, que seria o equivalente a essa ação aqui de modelo XY. Agora, no caso do modelo XY, a gente sabe como ir do ensemble inicial, integrar até um campo efetivo para descrever aquilo e mostrar que surge aquele condensado e do condensado obter os modos de Goldstone. Aqui só tenho a metade do caminho e a gente também no nosso grupo estamos pensando aquela primeira parte do caminho que está aqui. Mas é muito plausível dizer, bom, isso que está aqui no Rey é muito plausível, que um condensado, por sorte, quando as superfícies percolam, temos uma teoria de campos de calibre na rede. Então, a proposta foi a imagem do modelo XY, que está discutindo em 3 dimensões, e inspirados por essa discussão do Rey sobre os condensados, aqui a ideia foi, então, eu vou propor nesse artigo de 2018, qual seria a medida para fazer a média para esse monte de superfície que está pipocando. Mesmo que eu não possa obter fazer essa derivação dos modos de Goldstone a partir do início do ensemble de superfícies, eu fiz aquela proposição, e daquela proposição é claro que, obviamente, que uma teoria de Wilson, as configurações relevantes na hora de calcular uma função de partição, as variáveis de link están asociadas con plaquetas, y esas plaquetas nas configurações, como o pessoal já sabe muito bem na rede, acabam sendo distribuídas sobre superfícies fechadas. Então, justamente, vocês vejam que assim como no modelo XY, um argumento similar leva a distribuição de variáveis relevantes sobre loops, a gente sabe que en uma ação de Wilson, as variáveis de links naturalmente se vão distribuir sobre superfícies fechadas, y esas superfícies fechadas representan aquelas superfícies fechadas de vórtices de centro. E, então, o que eu fiz foi colocar aqui uma frustração apropriada, que é trivial em quase todo ponto de espaço, menos em uma superfície que tem como borda o loop de Wilson, de tal forma que para cada superfície, quando essa superfície linka o loop de Wilson, a superfície vai intersecar a superfície, essa que está aqui, que seria a superfície de vórtice de centro, ela vai intersecar qualquer superfície que tenha como borda o loop de Wilson, e como a gente tem frustração aí, a gente escreve uma frustração que justamente seja um elemento de centro. Portanto, cada vez que esta configuração linka o loop de Wilson, se gera um elemento de centro. Então, se a gente pudesse fazer essa simulação, bom, se alguém quiser que está aqui presente no seminário fazer esse tipo de simulações, tem uma forma de gerar médias de elementos de centro a través de este tipo de ação de Wilson com frustração distribuída sobre plaquetas que estão distribuídas sobre uma superfície que tem como borda o loop de Wilson, e seria interessante ver o que surge dessa simulação. Só que, digamos, eu não vou falar, o que quero comentar agora é que isso é um problema complicado. Se eu quisesse fazer uma discussão mais ou menos controlada agora, a partir desse ponto, com lápis e papel, estaria complicado. E também não poderia achar isso muito em um livro, a diferença do que aconteceu com esta discussão que está aqui, que você pode achar no livro de Kleiner, por exemplo. A discussão do ponto crítico e quais são as propriedades dos objetos no ponto crítico. Mas o que quero dizer, a mensagem mais importante dessa apresentação, talvez seria que de todas formas, a gente já sabe que superfícies que são vórtices de centro sozinhos não dão conta de toda a descrição da fenomenologia que se observa pelas simulações de Monte Carlo completas na rede. E, portanto, eu já falei que tem aquelas variáveis que são superfícies, vórtices de centro, que não estão orientados na álgebra de Lie. Então, eu vou discutir agora como colocar aqueles vórtices de centro. E vou dizer, bom, não tem outro jeito de colocar essas superfícies que estão correlacionadas com loops de monopolos, não tem outro jeito do que estas variáveis abelianas promovê-las a variáveis em S ou N. Então, temos algum condensado que tem algum tipo de informação não abeliana, mesmo sendo de vórtices de centro, e colocar agora um ensemble de monopolos a través de um ensemble de loops de Wilson duais. Esses loops vão representar loops de monopolos,
que se encontra na representação adjunta, porque os monopolos carregam cargas adjuntas. Então, o que estou dizendo é que para colocar aquela sopa de aquelas outras superfícies que estão sempre sendo desconsideradas, eu tenho que colocar dentro de este cálculo do cavalo redondo, que é aquele monte de superfícies, uma sopa de holonomias, en este caso loops, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estando na adjunta, além disso, além de ser natural que esteja na adjunta, porque os monopolos carregan cargas adjuntas, por estar na adjunta, as superfícies, na hora de integrar, bom, o pessoal que faz rede sabe que as variáveis de link fundamentais vão se colar sobre links adjuntos de A2. Vmi e Vmi menos 1 vão se encontrar com uma variável adjunta e aí vão formar um objeto sem cor que na hora de integrar sobre a rede vai dar uma contribuição não trivial. Então, de fato, acrescentar este tipo de objetos no ensamble acaba produzindo superfícies correlacionadas com loops. E esses loops são aqueles que eu coloco aqui na mão. Só que eu vou colocar um ensamble daqueles loops. E além de colocar aqueles loops, a gente também vai colocar as correlações naturais entre aqueles loops, entre linhas de monopolos, através de acrescentar no ensamble variáveis holonomias sobre linhas abertas, que estão fusionadas de uma certa forma para produzir isso que está aqui, essas configurações que representam uma caricatura de estas configurações que estão aqui, que quando você olha para o contínuo, são supernaturais essas configurações, onde as linhas de loops se fusionam. Então, e a ideia então vai ser dizer, bom, a gente tem essa parte de superfícies que estão numa fase que estão percolando, que estão sendo geradas por uma ação tipo Wilson, que são os modos de Goldstone, para loops de vórtice de centro que estão orientados, que estão aos montes percolando, pelo menos no limite do contínuo, mas eu vou acrescentar todo um ensamble de loops, usando aquelas holonomias, e um ensamble também da parte que representa todas as possíveis fusões das linhas de monopolos, que podem ser com 3 linhas que se juntam, ou também podem se juntar de a 4. E agora bem, depois de todo e a gente vai fazer agora a passagem para o contínuo de maneira ingênua, e obviamente a ação de Wilson se vai transformar em uma ação de Yang-Mills, no contínuo com frustração, porque aqui a gente, neste modelo de Wilson, tem frustração para produzir aqueles elementos de centro, então aqui vai surgir uma frustração no contínuo, através de uma superfície que tem como borda o loop de Wilson, e esse esse ensamble de loops vai aparecer aqui como um ensamble de loops que agora a gente já dá vontade de integrar. E integrar esse monte de loops, a gente já tem uma certa tecnologia que foi sendo criada no nosso grupo desde 2014 ou antes de 2014, na qual a gente sempre foi discutindo como obter uma descrição de campos efetiva para um ensamble de linhas, e essas linhas, quando você vai para a física de polímeros, essas coisas são muito bem conhecidas, só que a gente tem, quando vocês discutem, por exemplo, caminhadas aleatórias, etc., toda essa discussão é bastante conhecida. Só que nesse caso, a gente, além de ter, tipo, digamos, o caminho aleatório, o caminho que a gente brinca de chamar o caminho do bêbado, esse bêbado, ainda de bêbado, está no abeliano, porque tem, digamos, o caminho está associado com uma holonomia. Mas a gente foi criando uma forma de descrever, uma descrição efetiva de campos para esse monte de objetos. E essa parte do cálculo está bastante controlada, digamos, a chegar àquele limite do contínuo, porque envolve linhas e não superfícies. As superfícies já foram levadas em conta através daquele argumento que a gente, na fase de percolação, podemos usar modos de Goldstone, e graças ao trabalho de Rey, os modos de Goldstone são campos de calibre. Mas o que posso dizer, digamos que aqui um cálculo bastante controlado nos leva desse tipo de ensambles com fusão, nos leva à geração de campos efetivos, e como são linhas adjuntas, os campos efetivos que aparecem são campos adjuntos. Se alguém tiver dúvidas, depois nas perguntas eu posso, vai ser muito legal se eu volto um pouco com essa discussão. Mas, tipicamente, quando você olha para esse ensamble, todo depende de um certo objeto, um building block. E aquele objeto é a probabilidade ponta a ponta, que seria um polímero, ou uma linha de monopolos.
E essa probabilidade de ponta a ponta, a gente pode obter uma equação que se chama de Chapman-Kolmogorov, para ver como que vai ser a equação que descreve o crescimento dessa linha de solonomia. E a gente coloca um certo peso que é stiffness, e é fundamental colocar stiffness no crescimento para poder ter um bom limite do contínuo para essa probabilidade de ponta a ponta. Quando a gente faz isso, no limite de que esses monómeros, que seriam na teoria de polímeros, começam a ficar meio pequenos, aí esse limite que estou dizendo que está muito bem controlado pela presença de stiffness, e a gente consegue obter uma equação de Fokker-Planck, não abeliana, na presença de um campo externo que é bastante complicado, mas, outra vez, graças à literatura de polímeros que crescem em meios inhomogêneos, aí conseguimos adaptar essa física para nosso ambiente, e dá para ver que surge uma equação a longas distâncias de Fokker-Planck, e a solução formal depende de um operador, que é esse operador diferencial quadrático que está aqui, e dá para ver que quando temos um ensemble de monopolos diluído, surge basicamente toda a função de partição dos monopolos, dos loops de monopolos, é descrita por esse building block que estaba comentando, o trazo, cuando se integran sobre todos los comprimentos posibles, los monopolos, surge un determinante funcional, y el determinante funcional se escribe en términos de un campo emergente adjunto. Un pouquinho essa seria a ideia. E dá para ver também muito bem que quando a gente integra este tipo de linhas, que tem um certo tamanho, sobre todas as possíveis formas dessas linhas, y sobre todos esos comprimentos posibles de esas líneas, ¿no? Eso que estaba aquí, que era simplemente, digamos, estaba mostrando aquellas solonomías, esas solonomías, cada una de ellas son esas solonomías, no cálculo de ensamble, cuando integramos sobre todos esos comprimentos y todas esas formas posibles de esa línea que está por aquí, o esa, surgen tres funciones de Green, y entonces surge un material de campos, porque estas correcciones que están aquí son producto de tres funciones de Green con cierto vértice que surge do cálculo. Entonces, todo ese ensamble que está para aquí no es otra cosa do que a expansão da parte de interações daqueles campos adjuntos que foram gerados no setor de loops. Então, vocês vejam que começa a surgir agora diagramas de Feynman, mas obviamente não tem absolutamente nada a ver com os diagramas de Feynman que a gente estava querendo evitar em YAML pura, porque estava comentando, aqueles diagramas de Feynman não tem forma de chegar para um observável que seria um loop de Wilson. Claro que vocês podem discutir a propagação do gluon e ver a função espectral, etc., mas não o loop de Wilson e a geração de um objeto que é um tubo de fluxo, uma corda confinante. Aqui, digamos, depois de toda esta discussão, começa a aparecer regras de Feynman com certas formas de vértices, e então a moral é que no final toda a exponenciação, graças a esse cálculo tipo polímero no abeliano, todo eso que está aquí se transforma en un sector de campos adjuntos y eso que está aquí en interacciones entre ellos, y da para ver que no tiene un único campo adjunto, tiene varios, y claro que tiene varias posibilidades de campos adjuntos, eso están por abierto, mas no final a función de partición para vórtices que están percolando, superficies de vórtices que están percolando, na presencia, incluyendo el sector de monopolos, está capturado por un material de campos no abeliana, en términos de campos de Goldstone lambda, que no tiene nada a ver con campo AMI, la teoría de YAML inicial. Esa teoría que está aquí está en frustración, que está manteniendo información sobre o loop de Wilson ainda aquí, y tem todo este sector que o pessoal me estaba como diciendo, bueno, eso no nos vamos a preocupar por eso, porque o efeito dos vórtices orientados sonados siempre gera un elemento de centro. Que estoy diciendo, no. Si você coloca los objetos no orientados, sobre eso que está aquí va a acrescentar eso que está aquí. Y si você lembra que puede ter naturalmente regras de fusión entre los monopolos, aparecen potenciales. Y es muy fácil que o conteúdo de campos y o potencial, no voy a discutir eso hoy, que sea tal que acabe levando a una quiebra espontánea de simetría de eso que está, do grupo SUN, que un SUN dual, vamos a decir, un SUN asociado con este campo lambda, es muy fácil quebrar espontáneamente con un potencial aquí, no régimen en el cual los monopolos percolan para o centro del grupo.
Então, o que estou dizendo que isso que está... Então, a gente começou com aquele mar agitado, aquelas flutuações violentas que estão pipocando no vácuo de Yang-Mills. E o que estou dizendo é que, na hora de acrescentar esses objetos não orientados e as regras de fusão entre eles, é muito fácil terminar com a quebra e, na hora de quebrar, se quebra completamente o grupo pro centro, de tal forma que todos os modos se tornan masivos, portanto, no precisamos, no es un problema de modos de Goldstone, como si eso aquí no estuviese. Se torna un problema de calcular un punto Cela, y ese punto Cela, con esta quebra que está aquí, se calcula vía sólidos topológicos, y esa sería a discusión daquela descida da montanha. Então, acho que já passei 1 hora e 2 minutos. Não quero também me estender tanto, mas de repente posso falar alguma coisa na discussão. O único que eu quero dizer, digamos, para fechar, é que quando vocês analisam essas teorias com quebra espontânea de seu N pro centro, que é um grupo discreto, isso já tem grupos super teóricos que sempre gostaram desse tipo de coisas. Digamos, por exemplo, você vai para Cambridge, aí tem um grupo que trabalha com um monte de... o David Tong, Hanani, trabalham com esse tipo de coisas, o Schiffman ficou toda a vida discutindo esse tipo de modelos como possíveis candidatos para cavalo redondo que capture o confinamento. Então, o que estou dizendo é que esse tipo de modelos tem toda uma... Estou mostrando todo um caminho que leva desde aquela outra comunidade de defeitos que estão... uma sopa de defeitos no vácuo, tem todo um caminho que nos leva para essa outra comunidade, e se sabe muito bem que esse tipo de objetos topológicos capturam, dentro das soluções vocês vão ter, quando se calcula um loop de Wilson, que está associado com aquela fonte externa que está comentando antes, na representação fundamental vai aparecer um tubo de fluxo que confina um quark e um antiquark na fundamental, e o que é interessante é que quando vocês calculam um quark antiquark na adjunta, nesse modelo é muito fácil ver que vocês não precisam conviver aqui com um tubo de fluxo adjunto com uma energia que cresce linearmente. Devido ao fato que o modelo é nobeliano, é muito fácil que, na presença dessa fonte que representa introduzir 2 quarks adjuntos, é muito fácil, posso explicar, devido à topologia, mostrar que, na verdade, tem a configuração de mínima energia, quando você se estica muito aquela corda, corresponde não à formação de uma corda adjunta aqui, mas a uma blindagem dessas cargas adjuntas de quarks por excitações tipo gluon de valência. São algum tipo de gluon efetivo. Então, aqui surge pela primeira vez uma configuração, dentro desta discussão de modelos efetivos, a imagem correta da quebra da corda adjunta, quando a gente começa a esticar a corda entre um quark e antiquark, bom, se quebra essa corda formando estes objetos sem cor, que são os quarks adjuntos blindados com uma excitação adjunta, uma representação adjunta, que seria um bicho assim meio suave, digamos, com uma certa energia, que seria identificado com um gluon de valência. E se vocês se perguntam, peraí, esse gluon que está aqui blindando esse pontinho que é um quark adjunto, eu posso soltar ele aí, tentar colocar aqui solto, seja um gluon não confinado nesse modelo. E dá para ver que é impossível, porque para ter isso, não tem a topologia que permita fazer isso. Digamos, aí posso deixar para a discussão final também, que quando você analisa a possibilidade de ter um bicho isolado, sem aquele pontinho do quark adjunto, é impossível nesse tipo de modelos. Então, os gluons de valência estão confinados, a interação em uma distribuição tipo baryon, de 3 quarks, dá para ver que para longas distâncias é uma distribuição tipo Y, e isso se obtém via Monte Carlo, a distribuição tipo Y também. Para tetraquarks é uma distribuição tipo doble Y, que você obtém dentro desses modelos, e em Monte Carlo também se obtém uma distribuição tipo doble Y. E no nosso grupo também a gente calculou os perfis, e também o pessoal da rede mostra que os perfis são muito bem ajustados com vórtices abelianos, nesta distribuição transversa da energia no tubo de fluxo. No nosso modelo, que a gente escreveu dentro de todas estas ideias, a gente pode ter também perfis abelianos batendo com a rede, mas ainda temos informação não abeliana, e temos certo ponto nesses modelos que a gente vai propondo, digamos, no qual
tem um ponto no espaço de parâmetros no qual a gente pode demonstrar de maneira muito clara que surge uma lei de Casimir para o scaling da tensão assintótica da corda. Então, a gente, digamos, todas as informações assintóticas que eu conheço, digamos, associada com confinamento calculado por Monte Carlo, digamos, que a gente acredita, porque, digamos, são técnicas muito bem estabelecidas, todas essas informações a gente pode capturar perfeitamente bem. Então, aqui, termo de Lucher, fluxos com anualidade, com perfis abelianos que se observan na rede, com scaling de Casimir, que é um dos candidatos, com a imagem correta da quebrada corda. Também surgem estados híbridos que estão sendo procurados em grandes colaborações no Jefferson Lab, a forma que tem os potenciais confinantes para baryons e para theta quarks. Então, em princípio, toda essa informação está sendo capturada por aquele setor que o pessoal falava, bom, isso não é tão importante porque, de todas formas, está sendo gerado um elemento de centro. Então, bom, mais ou menos esse era o caminho que queria apresentar, digamos, é um panorama, é uma proposta bastante plausível, mas claro que tem um monte de trabalho para fazer e seria muito legal se algum desses aspectos poderiam ser desenvolvidos por pessoal da rede, porque é a melhor forma de ter um controle nesse tipo de abordagem. Sim? Então, perfeito. Isso é todo. Muito obrigado pela atenção. Vou parar por aqui. Muito obrigado, Oxen, pelo seminário. Convido a todos para agradecer. Podem ligar o microfone, por favor. Bom, então, nós já temos uma pergunta no chat do Giorgio Torrieri. Então, por favor, Giorgio, pode fazer a pergunta? Sim. Da como lembro, percolação usualmente per definição, uma transição de fase de segundo ordem. Confinamento, pelo menos no limite gauge, tem que ser do primeiro, né? Não para número de cores grandes. Sim, é muito boa pergunta, digamos. Na verdade, quando você acrescenta aquele setor de monopolos, aquele modelo efetivo, digamos, o tipo de transição, na verdade, é que você, dependendo dos parâmetros do potencial, você pode ter tanto segunda como primeira ordem. E na verdade, é muito fácil naquele modelo efetivo, levando em conta não somente as superfícies percolando, mas também aquele setor de monopolos que estava comentando, o modelo, digamos, de Ginzburg-Landau, que surge, perfeitamente acomoda uma transição de primeira ordem para SU3, que seria o caso, ou para SUN com N maior ou igual a 3, que seria o que se observa em Monte Carlo, né? Entendi. Muito obrigado pela pergunta. Sim. Obrigado, pessoal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu tenho uma. Bom, o Antônio tem, então pode falar, Antônio, por favor. Ô, Luiz, obrigado pelo seminário. Na verdade, é um comentário, pergunta, né? Assim, não sei se você tem acompanhado, mas tem já desde o final enfim, fim dos anos 90 e tal, existe todo um desenvolvimento numérico em gravidade quântica a respeito dessas propostas de somar sobre superfícies aleatórias, que é uma generalização desses modelos de matrizes aleatórias, né? E por volta de 2010, as pessoas entenderam um pouquinho como fazer isso, como generalizar os modelos de matrizes para modelos de tensores. Então, você agora consegue construir analiticamente, né, uma soma sobre superfícies aleatórias, mas de dimensão maior do que 2. Né? Então, você consegue fazer uma soma geometrias tridimensionais, quadridimensionais, em particular, assim, para esses modelos de tensores aleatórios, você pode construir um objeto d-dimensional. E lá, isso é feito com uma espécie de expansão de large N, né? Onde esse N vai ser o
o tamanho do tensor. Eu não sei se o pessoal da QCD já começou a explorar talvez essa oportunidade, né, de fazer uma conexão entre essas técnicas e essa construção de soma sobre esses defeitos topológicos e tudo mais. Não sei se você tem algum comentário sobre isso. Sí, me interesa mucho, digamos, eso ahí, digamos, eu li bastante, digamos, os libros de Ambion, por ejemplo, ¿no? Durkheim. Entonces, esa discusión, sí, acompañé, digamos, o que más acompañé fue, aparte, por ejemplo, que el pessoal discute, na hora de hacer aquel continuo, cómo, digamos, você precisa curvatura extrínseca para que aquelas superficies no colapsen, digamos. Y entonces, eso me interesó bastante, digamos, y yo acho que aparte de introducir naqueles modelos stiffness, y você cuando ese pessoal también coloca no simplemente a superficies aleatorias, mas también da para colocar aqueles efeitos de rigidez, de curvatura extrínseca na superfície. Então, uma das coisas que a gente quer fazer no grupo, por exemplo, é calcular, não calcular, mas ver se conseguimos escrever na versão discretizada o que seria uma equação tipo probabilidade ponta a ponta para uma superfície, digamos. Porque, na verdade, o que eu mais gostaria seria, com algum argumento mais ou menos controlado, que talvez passa pelo lugar que você está dizendo, de aqueles modelos de tensores para gerar superfícies aleatórias, sería hacer aquella primera parte que consigo hacer en 3 dimensores, digamos, que a través de ese ensamble gerar, mesmo que seja na rede, qual seria a descrição efetiva, quais seriam os campos que vão capturar aquele modelo de superfícies aleatórias. Digamos que basicamente seria o ponto que está falando Rey, um artigo de Rey, você olha para ele e ele já escreve uma ação na rede que representa o condensado, digamos. Entonces, digamos, podemos conversar, mas o más interesante de todo sería justamente percorrer ese camino para llegar a esa ação tipo de condensado y de fato que fique clarísimo que los modos de Goldstone son de fato campos de calibre, digamos, para esos condensados, digamos, para esas superficies. Entonces, acho que ese tipo de interacción entre diferentes visores que está tendo, acho que seria muito boa, né? Mas eu não me debrucei assim sobre a literatura de esses modelos de tensores para tirar todas aquelas triangulações que você está comentando, mas está dentro da lista de coisas para fazer. Legal. Obrigado, Oxman. Obrigado, pessoal. Oxman, eu tenho uma pergunta sobre sobre esses estados com gluons de valência, né, que são estados coloridos, na verdade. Sim. Mas, então, claro, não são observáveis, mas existe algum processo que o pessoal procura em aceleradores que tenham assinatura desses estados, ou seja, que teria a comprovação de que esses estados teriam alguma influência mesmo no... Muito obrigado, Rodrigo. Sí, sí, con certeza. Y eso que justamente no llegué a hablar muy bien. Básicamente, digamos, dentro de QCD, si você olha para QCD, no tem absolutamente ningún problema en ter, así como tienen los mesos quark-antiquark, no tem ningún problema en ter un meson que barra línea, o sea, que seja o confinamento de verde, mas no con antiverde. Verde con antivermelho. Digamos, eso pode ter essa configuração, verde confinado com antivermelho, se você tem um objeto que também tem a cor vermelho antiverde naquela configuração, digamos. Então, dentro da QCD, isso, o pessoal aceita completamente a possibilidade de que se chamam mesons híbridos, que é um estado confinado de quark, antiquark, con un objeto que tenía cores adjuntas. Sería algo tipo gluon de valencia. Entonces sería un objeto confinado con 3 objetos. Y el pessoal acredita tanto que eso existe porque da para ver las simulaciones de QCD, digamos, aquí hay QCD completa, digamos, QCD con quarks dinámicos.
Esses objetos aparecem, por aqui temos candidatos, aqui uma perguntinha que barra com gluon, né, que está por aqui. Acredita tanto nisso que, bom, o pessoal fez uma experiência, que começou em 2015, né, que se chama essa colaboração GlueX, né, e que justamente estão tentando produzir aqueles mesons híbridos. Então, claro, digamos, tem toda uma série de, digamos, é provável, digamos, se em algum momento, digamos, se passaram 5 anos, se fica acompanhando, mas se em algum momento aparece assim como aparecem informações dizendo, apareceu tetraquark, apareceu pentaquark, se aparece o meson híbrido, isso vai ser a aparição por primeira vez de um monopolo de valência, digamos, ou seja, basicamente seria esse tipo de configuração que a gente pode, que tem, essa configuração a gente tem no nosso modelo, essa configuração híbrida, tranquilamente que aparece e a gente poderia calcular isso, digamos, então, de fato, o que você está perguntando, o pessoal está procurando. Uhum. E esses estados híbridos, a gente pode, para a gente é um soliton, e esse soliton é um vórtice suave que vem aqui, e aqui tem uma junção suave que vai interpolar um vórtice confinante de um tipo com outro, para outro, e isso seria uma espécie de objeto dual em relação àquelas junções que estava comentando antes de vórtices de centro com monopolos. Estes seriam vórtices reais, cordas confinantes com monopolos, que são tipo uma versão dual. E a gente, em algum momento, tentamos fazer numericamente o cálculo do potencial entre esse quark-antiquark, o potencial híbrido, e comparar com cálculos de... Inclusive, Orlando tem trabalhos sobre o potencial híbrido entre dos quarks, que se vê que está aqui. Só que a gente ainda não conseguiu fechar a parte daquela, capturar o soliton numericamente, fazer aquela simulação com matemática. Ok. Beleza, obrigado. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Se ainda quiser fazer. Posso Jorge, fazer sim, claro. Sim. Na verdade, é uma pergunta diferente. Fisicamente, existia gente que fiz uma analogia física entre turbulência e confinamento. Existe essa ideia. Nessa abordagem, alguém fez alguma coisa desse tipo ou não? Que eu saiba, não, digamos, não tem nada assim, digamos. O único que posso dizer é isso, que tem algo que, digamos, que aquelas variáveis que están, no sé, digamos, cómo describir si sería turbulencia. Acho que, pero la turbulencia no consigo imaginar y también nunca vi na literatura, digamos, alguma coisa nesse aspecto associado com vórtices, digamos. Mas tem algo parecido que, bom, são, digamos, um início meio complicado, que são aqueles ensembles que não sei dizer, digamos, se a gente definiria como turbulentos, mas tem essa parte, digamos, de objetos que están percolando, digamos, complicados, variables que tienen que ser integradas, complicadísimas, y que no final pueden dar lugar a un régimen medio colectivo, digamos, que es descrito por aquel modelo tipo Gibbs-Landau. La verdad, yo no conozco una relación más directa con turbulencia. Obrigado. Obrigado. Eu vou dar uma olhada um pouquinho sobre essa referência que você comenta. Se depois você puder me mandar algum artigo sobre isso, é bem-vindo, sim? Bom, acho que não tem agora mais nenhuma pergunta por aqui, então peço a todos que ligam os microfones para darmos um agradecimento final ao Oxman. Obrigado pelo convite. Foi muito de participar e as perguntas também foram muito boas. Obrigado, nós que agradecemos aí pelo excelente seminário. Bom, eu vou interromper a gravação. Então, obrigado, pessoal.